Olá, gente, estou aqui de volta para dar continuidade na aula, né, que a gente estava falando de linfa, baços e tímpanos. E agora eu vou falar um pouquinho mais sobre cada um deles. Então, o baço limpa o sangue, né? Funciona como um filtro desse fluido tão essencial. Tem participação na resposta imune, reagindo a agentes infecciosos. É considerado por alguns cientistas um grande nódulo linfático. Então, baço é muito importante para a gente. Então, acontece de pessoas fazerem cirurgia de baço, sendo que ao retirar o baço, ele já tem um comprometimento do nosso organismo, já que a função principal dele é limpar o nosso sangue. Não quer dizer que o nosso sangue não será limpo, porque tem outras substâncias, outros órgãos que atuam também nessa limpeza e filtração do nosso sangue. Os linfonôdulos são nódulos linfáticos. São pequenos órgãos em forma de feijões, localizados ao longo do canal do sistema linfático. São os órgãos linfáticos mais numerosos no organismo. Distribui-se em cadeias ganglionares cervicais, axilares e inguinais, como também temos outros, poplíteas, temos no tornozelo, então não existe só esses três, são alguns exemplos. O termo popular íngua refere-se ao aparecimento de um nódulo doloroso. Acho que vocês já ouviram falar muito sobre esse negócio de íngua. É uma inflamação de uma linfa, né? E isso às vezes a pessoa até tem algumas reações, dá febre, sente dor. Quando uma parte do corpo fica infeccionada ou inflamada, os linfonodos mais próximos se tornam dilatados e sensíveis. Dá um exemplo para vocês. Aparece muito nas pessoas alguns furúnculos, não sei se vocês conhecem. Então, tipo, aparece um furúnculo no braço, daqui uns dias você começa com uma dor debaixo da axila. Por quê? Porque na região da axila tem linfas. Então, como aquela região está inflamada, machucada, a linfa ela começa a ter reação. Ou seja, ela começa a inflamar e você vai sentir a dor. Tonsilas palatinas são as amígdalas, temos as tonsilas faríngeas, que é as adenoides, e temos o timo. As tonsilas palatinas encontram-se na parede lateral da parte oral da faringe, entre os dois arcos palatinos, produzem linfócitos, né? São essas daqui, quando a garganta está inflamada, elas ficam doloridas. Tonsilas faríngea, adenoides, é uma salência produzida por tecido linfático, encontrada na parede posterior da parte nasal da faringe. Ela fica mais atrás. E temos o timo, ajuda o sistema imunológico a proteger os organismos contra vírus, funções e outros tipos de infecções. O timo ele fica mais aqui abaixo da garganta. A fisiologia do sistema linfático. Gente, linfa é todo isso aqui, ó. Isso aqui são veias. Então, todo o canal da veia do nosso corpo, ele tem linfas, pontinho de linfas, certo? Aqui para vocês, ó, a fotinha aqui do timo. Ele se encontra aqui mais ou menos perto do externo, assim, entre os nossos seios, um pouquinho acima. O sistema linfático é constituído por capilares, pré-coletores, coletores, canal ou ducto torácico, esquerdo e canal ducto torácico linfático direito, linfonodos, órgão-linfonoides, válvulas linfáticas e linfa. São todos eles que agem na proteção, fagocitação, na peneiração que a gente chama do que é bom e do que é ruim para o nosso organismo. A função do sistema linfático: remoção dos fluidos em excesso dos tecidos corporais, absorção dos ácidos gráficos e transporte subsequente da gordura para o sistema circulatório, produção de células imunes como linfócitos, monócitos e células produtoras de anticorpos conhecidas como plasmócitos. Então, os plasmócitos, eles são as nossas células protetoras que protegem o nosso organismo. O papel do sistema linfático é de retornar o excesso de líquido extracelular, né, e proteínas plasmáticas para a corrente circulatória e desta forma previne a formação de edemas. Então a gente recebe sangue ruim, passa pelo coração, ele filtra e manda para o nosso organismo, para nossas veias, sangue filtrado. Então chega o que é de ruim, é filtrado e volta sangue bom. Tá aqui, gente, ó. Vem pela corrente sanguínea, leva as veias do coração, é filtrado e volta e joga novamente na artéria, nas nossas veias. Linfa é um nome dado ao líquido perdido pelos capilares para os tecidos circundantes, após entrar no sistema linfático. Na linfa é observada a grande presença de leucócitos. O que os leucócitos são? São a proteção do nosso organismo, que são as células que atuam na defesa do nosso corpo. A linfa é transportada pelos vasos linfáticos em sentido unidirecional, apenas em uma direção. Ela não fica zanzando, não.
sempre numa direção somente. E filtradas nos linfonodos, também conhecida como nódulos linfáticos ou glândulos linfáticos. Após a filtragem, é lançada no sangue, desembocando nas grandes veias torácicas. Então, ela fica percorrendo pelo nosso organismo, passa pelas linfas, é filtrada e vai novamente para o nosso organismo. A pressão hidrostática é a própria pressão exercida pela passagem do sangue no vaso. Esta favorece a saída de líquidos no meio intravascular para o interstício. Pressão oncótica é gerada pelas proteínas plasmáticas presentes no sangue. Esta faz com que o líquido permaneça ou entre para o meio intravascular. Temos aqui o canal torácico, ainda faz parte do sistema linfático, né? É um canal localizado no tórax, numa posição retroaórtica, médio de 0,5 a 10 milímetros de diâmetro, e a via final de evacuação da linfa são nos membros inferiores, ela termina nos membros inferiores. Conduz a linfa da maior parte do corpo para o sangue, esse canal torácico. Então, é o canal do nosso organismo, ele é o maior. Então, gente, falamos de linfa, que é o acúmulo de líquido, e nele aqui a gente vai falar de edema. Eu acho que todo mundo conhece edema. O que é esse edema? É uma retenção de líquido, acúmulo de líquido, certo? Que a linfa não pôde filtrar para jogar novamente na corrente sanguínea. Ela chega a um certo membro e lá fica. Ela não consegue, então a gente precisa fazer a drenagem, ajudar aquele líquido até as linfas, certo? Para que ela consiga absorver e espalhar na corrente sanguínea. O sistema linfático é frágil e, quando submetido a qualquer tipo de intervenção cirúrgica, tem seu funcionamento alterado ou comprometido. Quando o volume de líquido intersticial excede a capacidade de drenagem dos linfonodos, haverá um excesso de líquido intersticial nos tecidos subcutâneos, sendo denominado edema. Então, é quando as linfas não conseguem fazer a extração, não conseguem levar direito. Então, como está tendo muito acúmulo, elas se absorvem. Como é que eu posso dizer para vocês? Elas ficam paradas porque elas não dão conta de carregar aquela quantidade de líquido que está nas veias. Então, elas vão começando a se juntarem e chega um certo tempo que fica inchado, que é nesse caso. Aí a gente precisa fazer a drenagem linfática. O edema pode ser dividido em dois tipos distintos. Temos o primeiro, está relacionado com o excesso da quantidade de líquido, que é proveniente de uma alteração do processo de drenagem natural do organismo. Este é de origem vascular, apresentando-se juntamente com o sinal de Goldschmidt. Então, isso aí pode acontecer muito em senhoras que têm sobrepeso, pessoas que já têm problemas de pressão arterial, pessoas que têm problema de vezes. Isso é uma coisa natural causada, tá? E no segundo, tem origem a partir de uma alteração no processo fisiológico da evacuação. Enquanto que o processo de filtração ocorre de maneira normal, essa patologia recebe o nome de linfedema. O excesso de líquido no testício promoverá um aumento da pressão intersticial, de modo a promover compressão nas estruturas adjacentes. Ou seja, se um organismo está inchado, ele vai comprometer outros, né? Porque ele foi alterado, aquele organismo dele. Então, a gente precisa fazer a drenagem para que ele volte ao normal e não comprometam outros órgãos. Quais os efeitos da drenagem linfática? Temos vários, gente. Aumento da diurese que é a vontade de fazer xixi, né? Tem uma maior eficiência celular, aumento da velocidade da linfa, porque como aquele líquido estava acumulado e você drena ela, então o sangue ele começa a percorrer melhor. Tem aumento do peristaltismo intestinal, ela produz relaxamento, evita trombose. Então tem vários benefícios da drenagem linfática, fora que é relaxante. Indicações e contraindicações da drenagem linfática corporal manual. Isso é muito importante, pessoal, vocês observarem e entenderem. Então, indicações. Ela é indicada para quem tem edema, para varizes, pessoas que têm menopausa, cicatrizes, porque às vezes na cicatriz teve o corte e após até a costura, aquele líquido ele é como se você tivesse cortado. Então, algumas cicatrizes você precisa fazer uma drenagem, porque ela fica um pouco que roxa, fica um pouco que inchada. Então, você precisa drenar aquela cicatriz, né? Ela serve para olheiras ou edemas, para acne, rejuvenescimento, dores musculares, relaxamento, pós e pré-cirúrgico, né? As contraindicações são relativas.
Erisipela, porque já é uma doença de pele, né? Erisipela é uma inflamação, se eu for fazer a drenagem eu posso levar aquela região que está inflamada com o sangue que está inflamado ali para a região inflamar a outra. Então, erisipela não se pode. Menstruação abundante, quem está menstruando bastante não pode, porque quando você está drenando, você está ajudando o sangue a fluir melhor. Se ele está nessa menstruação abundante, eu vou aumentar também o fluxo menstrual, né? Neoplasias tratadas, reações inflamatórias agudas, né? Diabetes descompensada, tomar muito cuidado, tá? Então, assim, são algumas que, dependendo se o médico ele autorizar, você ainda pode fazer, mas com autorização médica. Se não, você não faça esses casos. Existem as contraindicações absolutas que você não pode fazer em hipótese alguma, certo? Tumores malignos não se pode fazer. Infecções agudas vai depender da situação, porque tem uma região que está infeccionada, mas na região próxima dela eu posso fazer, que no caso vai ser uma contraindicação relativa. Temos febre, insuficiência renal, hipotensão, que é diminuição de pressão, tem que tomar cuidado, né? Linfagite aguda, reação inflamatória aguda, o câncer, né? Como também tem que ser observado, porque você faz drenagem linfática pós-tratamento de câncer, sim, liberada pelo médico, você pode fazer, né? Gestação de alto risco, tem que tomar cuidado, porque você pode fazer em gestante, né? Se tiver liberado pelo médico, se tiver tudo ok. A partir do primeiro trimestre, a gente já pode iniciar a drenagem linfática em gestante, né? Mas sempre conversar com ela e pedir para que ela pergunte ao médico, porque em alguns casos ela já está com algumas restrições e não pode fazer a drenagem linfática. Então, pessoal, aqui a gente vai falar da drenagem linfática e os métodos mais utilizados, né? Os que mais nós utilizamos é esse método Voder e o Leduc. Vou explicar cada um dele para vocês. A drenagem linfática é uma técnica usada para drenar e limpar macromoléculas e resíduos celulares que devido ao seu tamanho, não entram no sistema venoso, acabando muitas vezes por ficar no organismo devido à sua má drenagem linfática. A principal função desta técnica é massagem e, portanto, retirar os líquidos acumulados entre as células e os resíduos metabólicos. Ao serem retirados do local armazenado, essas substâncias são encaminhadas para o sangue através da circulação e por meio de variados movimentos suaves. São levadas a caminhar para que sejam eliminadas. A drenagem linfática é realizada em dois processos, tem a evacuação e tem a captação. O que seria essa evacuação? Consiste em desobstruir os glândulos e as demais vias linfáticas. Então, eu preciso desobstruir esses glândulos para que o líquido ele percorra diretamente nas veias, ele consiga percorrer nas veias. Captação consiste em realizar de fato a drenagem. Então, sempre que eu for fazer uma drenagem, eu vou iniciar com toda a liberação dos linfonodos, né? Eu vou lá nos linfonodos, faço o meu bombeamento para que eu ative aqueles linfonodos, que quando eu iniciar a drenagem linfática, eles recebam e façam a sua distribuição no sangue, de forma correta. De forma manual, a drenagem é feita a partir de círculo com as mãos e com os polegares, movimentos combinados e pressão de bracelete. Essa técnica pode ser feita de forma manual, mecânica e por estimulação elétrica. Temos aparelhos que fazem essa função. Porém, hoje em dia, a melhor maneira é manual. Para mim, a drenagem linfática seria manual, que você tem como controlar a pressão, você tem como controlar a velocidade, você pode fazer vários tipos de bombeamento, poucas pressões, simplesmente a gente chama de rastejar, levar. Então, assim, o aparelho não faz essa função. Eu prefiro somente a drenagem linfática manual. Minhas mãozinhas, tá? É aplicada com movimento de pressão leve, suave, rítmica, lenta e precisa. Assim, não há necessidade de manobras que provoquem dor ou desconforto, como eu já havia falado para vocês. A drenagem linfática não tem dor e nem desconforto, pelo contrário, é relaxante. Podendo, no entanto, acontecer nos locais com inflamação ou cicatrizes recentes por estes estarem mais sensíveis. Com esta prática, são ativados os glândulos linfáticos e o seu trabalho combatendo assim infecções e estimulando as defesas imunitárias, fazendo deste modo tanto a prevenção de infecções como no seu combate.
Então, quando eu falei para vocês que a gente pode fazer drenagem linfática a partir de 12 anos, já é combatendo um problema que ela possa vir ter quando tiver mais idade, certo? Então, meninas, aqui eu vou falar agora, a gente vai entrar um pouco mais detalhado na parte da métodos da drenagem, tá? Na próxima aula eu explico para vocês.